Agora é Bomba. com você, vai lá. Ai, meu Deus, é comigo? É com você. O que acontece, gente? A gente vai entrar aos poucos, né, no assunto Power Couple. Por que acontece? Como o nosso GC já está dizendo aqui, né? Gretchen e Esdras foram citados pela justiça por uma questão imobiliária, podemos dizer assim. Mas o que acontece? A Gretchen tinha um imóvel lá nos anos 90 com um dos milhares de maridos dela. E lá atrás, ela tinha feito um contrato de compra e venda com um outro casal em relação a esse imóvel. Isso lá em 1992. Eu não vou ter o nome, será que eu tenho o nome do marido na época? Já adiantando aqui, viu? A polícia bateu lá na Record. Lá em Tapecerica. Lá em Tapecerica da Serra, viu? A polícia bateu lá. O mandado judicial foi expedido no dia 6 de maio contra a Gretchen e contra o Esdras de Souza. E o ex-marido dela é o Paulo Sérgio Avesini, tá? O ex-marido da Gretchen. Isso. Contrato de 92, que era da Gretchen e do ex-marido, o Paulo Sérgio Avesini. Aí eu vou precisar da sua ajuda, porque que acontece? Em resumo, ela tinha esse contrato com o Paulo Sérgio lá em 92, que eles eram casados e tinham esse imóvel e resolveram vender esse imóvel e fizeram um contrato de compra e venda com outro casal, que eles iam ir pagando, né, ao longo do tempo o valor desse imóvel, né, até eles terem a documentação desse imóvel, né, para eles. Só que nesse meio tempo, a Gretchen se separou do Paulo, conheceu outros amores, né? Teve um momento ali nos anos 90 também que ela começou a cantar música gospel, depois ela voltou, aí a Tami começou a dançar com ela também, e aí tem aqueles vídeos maravilhosos dela no programa do Gugu, e aí enquanto isso também vários casamentos, etc. Só que cada casamento tinha um modelo específico de comunhão de bens, né, de separação de bens. E aí que está o pulo do gato. Por que acontece? Ela e o Esdras estão sendo acionados pela justiça em razão dessas mudanças. Cada casamento tinha um tipo de separação. E aí, como que faz para juntar toda essa documentação e conseguir passar esse imóvel para os donos, as pessoas que compraram, né, que pagaram durante todos esses anos esses imóveis? A justiça está tendo que ir atrás de cada ex-marido de Maria Odete. Mas, como a gente já sabe, a Gretchen ela não mora no Brasil, o que acaba dificultando, né, esse mandado, né, essa busca, essas informações. E aí, sabendo que ela estava confinada e que é muito fácil achar o endereço, o Rony Pereira da Silva e a Rita de Cássia Martins da Silva, que são responsáveis aí por acionar a justiça contra o casal, eles foram muito rápidos e pediram para que um oficial de justiça se dirigisse até Itapecerica da Serra em uma fazenda, onde é feita a fazenda e o Power Couple, né, a central de realities da Rede Record. E para surpresa da Fábio Oliveira, ela conta aqui na matéria, o oficial de justiça conseguiu entregar esses mandados, ainda que a Gretchen e o marido estejam afastados das pessoas. O oficial de justiça informou ao TJSP que foi recebido pela Gretchen e pelo Esdras no dia 12 de maio. Nas certidões de mandado cumprido positivo, o profissional informou ter notificado o casal que, após ler os documentos, receberam a contrafé e deram ciência. A coluna da Fábia apurou que os oficiais não entraram na casa do Power Couple. Eles foram até a porta da sede de Itapecerica da Serra e o casal foi levado até o local para assinar os documentos, que depois foi encaminhado aí para assessoria jurídica. E isso não foi mostrado no pay-per-view, para ver como a gente, né, não tem acesso a nada. Isso foi na segunda-feira, a informação só chega hoje. Então o cumprimento desse mandado, ele abre o prazo aí de 15 dias para que o casal cumpra com todos os pedidos feitos pelo Rony e pela Rita, até o momento do fechamento da matéria que foi trazida em primeira mão pela Fábio Oliveira. O mandado do Paulo Sérgio, ex-marido da Gretchen, ainda não havia sido cumprido, e caso a Gretchen e o Esdras
e todos os notificados, incluindo o Paulo Sérgio, ex-marido da Gretchen, não cumpram com os pedidos dos notificantes dentro do prazo, medidas judiciais devem ser aplicadas, tá? O que acontece? Por que desse mandado? O Rony e a Rita, eles apresentaram essa notificação judicial e colocaram, né, o Paulo Avancini, antigo marido da Gretchen, por quê? Lá em 92, quando a Gretchen e o Paulo, eles eram, né, casados, eles celebraram um contrato de promessa de venda e compra de um imóvel. E aí a posse desse imóvel ocorreu no mesmo ano, em 92, o momento em que eles passaram a custear tudo, né, desse imóvel. Eles assumiram os pagamentos das parcelas do financiamento, uma vez que um apartamento foi dado, né, como garantia. E aí existia uma hipoteca, o Rony e a esposa eles tiveram que esperar o final do financiamento para poder ter acesso à escritura pública. O último pagamento foi sendo jogado para depois, e lá em 2019 ele aconteceu, só que nesse momento virou uma confusão. A partir de 2019 virou um rebosteio. Os autores estão contando na justiça, né, que o 14º Tabelião de Notas de São Paulo exigiu a apresentação das certidões de todos os casamentos da Gretchen para regularizar a situação desse imóvel. E o que dificultou a situação é que os casamentos e divórcios dela também precisavam ser registrados na matrícula do imóvel. Só que ela se casou formalmente 6 vezes. E aí a Rita e o Rony, eles afirmam que entraram em contato, né, com os assessores da Gretchen, mas que segundo eles, né, o casal teria que procurar, segundo a assessoria, né, o casal teria que procurar pelo Paulo Avancini, ex-marido da Gretchen, para resolver essa questão, só que nada foi resolvido. E aí eles foram, né, tentaram ir atrás por conta própria de todas as certidões dos 6 casamentos da dona Maria Odete. Meu Deus, só que aí entra o problema que não são só os da Gretchen, são os do Paulo também, que são 2. Então você bota 6, são 8. Então assim, virou um balaio de gato. Então para eles conseguirem transferir esse imóvel, eles precisavam das certidões de casamento e divórcio da Gretchen e do ex-marido dela. E aí, meus amigos, pensando que a situação estaria resolvida, não. Esse caso ficou ainda mais complicado, como o Gui falou, por conta do regime de casamento dela, tá? A Gretchen ela foi casada com o Juliano em 2022, sob comunhão universal de bens. Hoje ela está casada com o Esdras, sob a comunhão parcial de bens. Nessas condições, Juliano e Esdras precisam entrar também nesse balaio aí, para que os autores consigam resolver essa situação que está pendente desde 92. Porque a comunhão universal de bens, ela é um regime de casamento em que os bens, né, presentes, futuros, eles são considerados dos dois. Então tem que ser divididos pelos dois. Já na comunhão parcial, os bens adquiridos durante o casamento são divididos igualmente entre os cônjuges no caso de separação e morte. Então assim, vocês estão entendendo o nível deste rebosteio que virou? Ou seja, nunca comprem apartamentos da Gretchen. Não comprem apartamentos da Gretchen. Pelo amor de Deus, já fica aqui a dica. Não. Só à vista. Ela é enrolada pra passar, né? Pô, 92, já tem 30 anos a brincadeira aí, né? Tem mais de 30 anos, na verdade. E além dos casamentos, tem os regimes, né, de cada casamento, que é o que complica tudo, né? E assim, o Paulo foi mais tranquilo, né? Só 2 casamentos. Mas mesmo assim, né? É muita documentação, é muita gente envolvida. Pô, mas ela sabendo que tava pendente, por que não resolveu logo, né? Não, e entrou no programa com essa coisa também aí, bem tendo feito. que se desenrolar, né? Bem assim, feito. Eu só espero que ela continue no programa.